Gente, bom dia a todos que entram. Eu vou esperar mais algum povo entrar e eu já vou passando uma coisa aqui para vocês. Gente, eu não vou me ater muito à revisão de aula passada, porque eu tenho que terminar pelo menos essa parte relacionado ao fascismo. Então, para quem quiser acompanhar Bom dia, Ana. Para quem quiser acompanhar, bom dia, Matheus. Para quem quiser acompanhar na apostila, eu estou na página 37, tá bom? Então, vamos lá, para quem não quiser, acompanhe no próprio slide mesmo. Bom, vamos começar aqui então. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu tenho que terminar isso aqui hoje, sem falta, para eu começar o nazismo na Alemanha. Vamos lá, né? Na aula passada, nós paramos em determinados aspectos relacionados à ascensão do fascismo na Itália. Então, né, vimos lá aspectos relacionados à crise econômica e social que a Itália passou ao final da Primeira Guerra Mundial, o crescimento do próprio comunismo dentro da Itália e, como antídoto a esse comunismo, cresce o fácil de combatimento, que é o fascismo. Liderado por Mussolini, tem uma ascensão meteórica que leva o próprio Mussolini ao poder. Então, né, o que nós podemos observar dentro da Itália do final dos anos 1910, início dos anos 1920, é uma polarização ideológica muito forte, né? Um contraste ideológico muito forte. De um lado, os comunistas e, de outro lado, os fascistas. Quem leva a melhor nesta são os fascistas, depois da marcha sobre Roma e depois da nomeação do Benito Mussolini como primeiro-ministro. Então, né, o Benito Mussolini não foi eleito em 1922. Ele foi, em bom mineirês, né, ele foi chuchado lá como primeiro-ministro. Foi colocado à força. Entretanto, nas eleições de 1924, os fascistas ganham a maioria das cadeiras no parlamento italiano. E quando eles ganham essa maioria das cadeiras no parlamento, eles usam o próprio parlamento para poder aumentar o seu autoritarismo. Resumindo, eles fecham o parlamento, decretam prisões e até alguns extermínios. Continuando aqui, pessoal, a gente tem, né? E o fascismo tem uma ideia expansionista. É uma característica, lembrando, gente, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Então, a gente está vendo aqui a Itália. Um ideal do fascismo italiano era, como eu posso dizer assim, reestruturar o antigo Império Romano. Flávio, como eles queriam fazer isso? O Mussolini pretendia dominar o que é hoje Croácia, República Tcheca, Eslováquia, a própria Grécia, o norte da África. Ou seja, né, seria ali uma reedição, logicamente não de todo o Império Romano, mas de uma parte considerável dele. Então, o desejo do Mussolini era norte da África, região que engloba hoje Marrocos, Líbia, inclusive o próprio Mussolini dominou a Etiópia, para ressuscitar parte do território do Império Romano. Olha a loucura. Muitas das bases do nazismo e do fascismo foram tiradas da antiguidade. Depois eu falo sobre isso. Meninos, não era só oprimir. Era necessário dar era necessário dar. Gente, quem que é Bernardo, hein? Bernardo Passini.
Eu vou deixar esperando aqui, porque não está o nome na Ô, lista. Flávio, eu acho que é o Lucas Passinho, é o irmão dele. Ah, tá. Ah, então tá. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Então é isso mesmo. Deixa eu admitir. Pessoal, então voltando aqui, gente, e no campo trabalhista, os fascistas conseguiram neutralizar as demandas sociais com a chamada Carta do Lavoro, ou a Carta do Trabalho, ou uma Constituição voltada para direitos trabalhistas. Então, e lembrando, presta atenção nessa Carta do Lavoro, porque quando eu for trabalhar com Getúlio Vargas, eu falarei com vocês que os direitos trabalhistas conquistados no governo Vargas foram fortemente inspirados nessa Carta del Lavoro. E a Carta do Trabalho foi ruim? Não, não foi. Não foi. Ela garantiu direitos trabalhistas básicos ao operário italiano. Férias, 13º, jornada de trabalho regulamentada e outras coisas mais. Então, esse documento instituiu uma ação de corporativismo. Lembra vocês, gente, o que é o corporativismo? Bom dia, Júlio. Deixa eu ver aqui. Corporativismo. Cooperação entre classes sociais. Então, ao invés de você ter como acontecia no comunismo, a luta de classes, você tinha aqui uma classe cooperando com a outra, com o governo como intermediador. Vamos dar um exemplo. Eu quero um aumento, suponhamos, né? Se eu desejasse um aumento, eu não ia procurar o patrão diretamente. Eu procuraria um funcionário do Estado e falaria, olha, fulano de tal, a gente precisa de um aumento, porque o custo de vida aumentou, não sei o quê, inflação, blá, blá, blá. Esse funcionário do Estado ia fazer um meio de campo entre nós, professores e funcionários do Colégio Losango, e a própria os próprios donos da escola. Qual é o objetivo? Nós não entrarmos em conflito com os donos e os donos também não nos reprimirem. É a cooperação. E todos ganham segundo essa ideia. Isso funcionou aqui na Itália do Mussolini e também na Alemanha do Hitler. E até no Brasil de Vargas. Depois a gente fala melhor sobre isso. Outro ponto também. Meninos, ano passado, quando vocês estudaram a unificação da Itália com a Maiara, se vê na unificação italiana que ela termina quando os italianos tomam os estados pontifícios e formam a Itália, a monarquia da Itália, como nós tínhamos até o final da Segunda Guerra Mundial. Ponto. Entretanto, a igreja fica sem um território. Quando falando aqui igreja, eu estou falando da igreja católica. A igreja católica fica sem um estado dela. E entre 1870 a 1929, ficou conhecido como questão romana, o impasse entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Até 1929, quando o próprio Mussolini senta com o Papa e fala assim, olha, vamos resolver esse imbróglio, essa disputa. E determinam. O que eles determinam? A criação do Estado do Vaticano, que é o menor Estado do mundo, mas é um Estado, governado pelo próprio Papa, com uma indenização, do governo italiano na época de próximo a 10 milhões de dólares, com moeda própria dentro do Estado Vaticano e com guarda própria. Então, o Vaticano é um Estado governado pelo Papa, é uma cidade-Estado.
reconhecida pelo Tratado de Latrão, reconhecido pelo próprio governo de Mussolini. Então, nesse sentido, né, ele traz uma paz de um imbróglio de 59 anos, o que faz com que a sua popularidade aumentasse muito, pois o italiano daquele momento era muito ligado à Igreja Católica, como é hoje em dia, mas naquele momento ainda mais. Outro ponto também aqui, né, para a gente terminar essa parte, passar para os símbolos. Você já deve estar vendo alguma coisa dos símbolos ali, né? Tanto o fascismo quanto o nazismo eram expansionistas. Eles não estavam satisfeitos com o seu território, eles queriam mais território. Mais território para quê? Mais território, mais riqueza. Mais riqueza, um governo mais satisfeito, digamos assim. E aí, pessoal, em 1935, o Mussolini efetiva uma invasão já planejada há décadas, que havia dado errado no século XIX. Qual é ela? A invasão e o domínio da Etiópia. E ainda em 1939, dia 22 de maio, né, de 1939, ele faz um pacto com a Alemanha, né, que é chamado Pacto de Aço. O que é o Pacto de Aço? É o pacto no qual forma-se o eixo Berlim-Roma, Berlim-Tóquio. Guarde isso aí. Roma, Berlim, Tóquio. O que é isso? São as forças principais do eixo da Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui no caso, a versão italiana, né? O próximo, aqui, né, embora eu peguei alguma coisa da Alemanha também, que a gente vai ver daqui a pouco. Meninos, a primeira coisa, aqui em vermelho, o mapa original da Alemanha. E aqui, vermelho colorido, né? As fronteiras vermelhas foi por onde ela se expandiu. E aqui nós temos as datas, né? Desde, vamos dizer assim, 1938, 1939. Então, eu gosto muito de trabalhar com mapas, mesmo não sendo geógrafo, porque o mapa nos dá uma ideia histórica de uma construção de algo, uma cidade, um estado, um país. E aqui nós temos, né, essa, digamos assim, expansão como fruto da política nazista. Gente, esse aqui, do lado direito do mapa, né, é o Giacomo Matteotti, o deputado que foi morto por ser comunista. E aí, também não arredou da luta, não, né? O fascismo não é uma opinião, é um crime. É o que ele dizia. E, lógico, ele pagou com a vida por essa opinião divergente do fascismo. Mas ele era comunista. Tá, ele era comunista, mas estava denunciando os crimes fascistas. Embaixo, gente, nós temos a Cruz de Ferro. Cruz de Ferro, símbolo de condecoração dos nazistas, que tem as suas origens lá também na antiguidade. Era um símbolo usado por antigos povos germânicos. Eu falei com vocês, gente, tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha ressuscitam vários símbolos da antiguidade e faz com que os abracem. E do lado direito, embaixo aqui, nós temos o símbolo do glorioso Cruzeiro Esporte Clube. Bom, agora é a hora da divergência. Tem algum cruzeirense dentro desse espaço, além de mim, além da minha pessoa? Deixa eu ver aqui. Matheus, você merece ser congelado para casar com minha filha no futuro, Matheus. Depois dessa aí, nós estamos juntos demais da conta. Ok, Júlia, também merece ser congelado. Ana Júlia também merece ser congelada caso eu tenha um filho, tá bom? Agora, falando sério, gente, o que é o Cruzeiro Esporte Clube, além do maior clube de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil? É só uma fase, né, que está passando. 2 anos na B, 100 anos sem bicampeonato, outro time lá. Bom, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras só mudaram de nome
por imposição do Estado brasileiro, você tá... apareceu um torcedor do adversário aí, para não ficar batendo boca. Júlia, aqui, ó, já eu estou voltando para lá. Júlia, mas eu me senti como um atleticano de Cruzeiro ganhando do Atlético. Comemorei a vitória como se fosse um título. É assim que vocês fazem, né? Comemora as vitórias, fala assim, nossa, foi muito doido. E comemora como se fosse aquela coisa mais apoteótica do mundo, já que o bicampeonato não chega, né? Ó, tô... parei. Ai, gente do céu. Meu Deus. Tipo assim, né? Eu tô falando aqui, eu que tô na Série B. E sem perspectivas, né? Vai passar. Mas agora voltando à aula, gente. Tem uma coisa que eu gosto demais da conta, é a história do futebol. Sou apaixonado. Tanto que quando nós vamos falar de Guerra Civil Espanhola, vou falar com vocês a história do Madrid, só dentro do governo Franco vira Real Madrid, e do Barcelona, que é de arrepiar os cabelinhos do braço. Show de bola mesmo. Agora, voltando para a história desses dois aqui, né, a gente pode observar, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, uma evolução do escudo que parte de uma mesma ideia. Qual? Dois clubes fundados pela colônia italiana no Brasil. O Cruzeiro fundado em 1921, esse ano faz seu centenário, né? Completa seu centenário. Em Belo Horizonte, e o Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras é antes de 1910. Também o Palestra Itália Paulista, acho que em 1908, aí eu esqueci a data de fundação do Palmeiras, fundado como Palestra Itália Paulista. Por que mudaram de nome? Quando o Brasil declara guerra ao eixo, o Getúlio Vargas fez uma pressão que símbolos, propriedades e outras coisas que remetessem às forças do eixo tivessem seus nomes modificados. E é nessa que o Palestra Itália Mineiro primeiro se torna Ipiranga, como uma referência ao Riacho do Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil. Não dura muito o nome do Iranga e passa para Cruzeiro Esporte Clube como uma referência à Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais importante medalha que alguém pode receber no Estado brasileiro. E desde 1943, que esse trâmite burocrático terminou em 1943, atende pelo nome de Cruzeiro Esporte Clube. O Palmeiras também muda de nome em 1942, e aproveitando o P, né? Fala assim, vamos colocar alguma coisa como palestra mesmo, com o primeiro nome, e valorizando o que é nacional. E o que é? As Palmeiras. Lembrando que o Brasil era chamado pelos índios, ou grande parte dos índios que aqui habitavam, de Pindorama. O que é Pindorama? Terra das Palmeiras Altas. Então, esses dois clubes, né, se adequam à nova realidade de nacionalismo contrária às forças do eixo. Lembrando que a presença italiana e a presença alemã neste momento eram muito grandes. E já que a gente está falando no Mussolini, o Mussolini mesmo, ainda quando criança, ele é do sul da Itália, observou muitas pessoas vindo para o Brasil, saindo da região que ele morava e chegando até o território brasileiro. Não, ele não viu chegando no território brasileiro, mas viu da cidade. Ele é do sul da Itália, agora esqueci o nome da cidade. Ele era, né, o Benito Mussolini. Então, a ligação entre Brasil e Itália, Brasil e Alemanha, naquele momento, era até mais forte do que é hoje em dia. Por conta do quê? Por conta da imigração. Provavelmente, nós devemos ter em sala de aula descendentes de italianos ou alemães. Provavelmente. Para a gente terminar essa aula aqui e passar para o nazismo da Alemanha, a gente tem oração do credo adaptada a Mussolini. O que é a oração do credo? É uma oração dentro da Igreja Católica, né? Fala lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e seu Filho unigênito, enfim. É uma oração
importante, rezada toda a missa. E olha aqui como Mussolini e os seus comandados fizeram. Ana Júlia, lê para nós aqui, fazendo um favor, o que está aqui essa oração do credo adaptado a Mussolini. Eu creio em Roma, a eterna mãe do meu país, e a Itália, sua filha mais velha, que nasceu seu sagrado pela graça de Deus, que sofreu nas bárbaras invasões, foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX, e se ergueu para a glória em 1918 e 1922, e que está sentada do lado direito de sua mãe Roma. Eu creio no gênio de Mussolini, o nosso pai, o fascismo e na ressurreição do Império. Gente, olha a loucura. Olha a loucura. É uma loucura. Perdão aí pela redundância, mas como esses grupos, tanto e vocês vão ver isso mais aprofundadamente ainda na Alemanha, tomaram símbolos tradicionais e os adaptaram à realidade deles. Que nem eu falei, e isso aconteceu de uma maneira mais forte ainda na Alemanha. Mas qual é o objetivo de adaptar uma oração conhecida pelo italiano? Uma oração conhecida pelo italiano a uma situação dessa, aproximar a população do governo. Então, quando ele pega um símbolo secular dentro da história da Igreja Católica e adapta para o governo, ele quer uma aproximação de uma população, das populações, das mais diferentes faixas etárias, ao seu governo. Ele conseguiu? Sim, ele conseguiu. Bom, meninos, um caso curioso, viu? Ao contrário da família Hitler, que teve que mudar de nome, você não encontra mais Hitlers na Europa, que mudou de nome depois da morte do próprio Hitler. A família do Mussolini, não. A neta do Mussolini é deputada italiana, Giovanna Mussolini. Ou pelo menos era até algum tempo atrás. Logo, isso ainda vive, em menor parte, mas ainda vive na Itália. Bom, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, que eu, na verdade, não interromper, né? É começar um novo. Agora vou compartilhar outra coisa com vocês, que é o nazismo. Agora sim, Alemanha nazista. Pessoal, a Alemanha nazista. Como eu mesmo falei, os nazistas eram extremamente apegados a símbolos. E aqui a gente tem um símbolo da águia com suas garras sobre a suástica. Eu sei 4 palavras em alemão: Zusammen, Reich, Deutschland e Leben lange Lichtenstadt, que eu vim realmente ao mar. Bom, mas aqui a gente tem, meninos, a moeda alemã daquele momento. Deutsch Reich. Deixa eu ver aqui. Professor, como Hitler morreu? Guilherme, aí é um mistério. A versão oficial é que ele e a Eva Braun teriam se matado. Essa é a versão que a história nos passa. A Eva Braun foi esposa dele. Mas aí existem várias e várias teorias. A teoria que ele teria vindo para a Argentina, teoria que ele teria terminado seus dias na Suécia, e até teorias de que ele teria vindo para o Brasil. Mas, sinceramente, eu não acredito nisso, não. Até mesmo porque, ainda na década de 90, os russos teriam apresentado o que seria o crânio dele. Eu lembro direitinho dessa reportagem. 97, 98, eu não lembro a data, mas eu lembro direitinho. Teriam apresentado o que era o crânio dele. Então, eu acredito que ele tenha morrido no 30 de abril de 1945 mesmo. Eles morreram no mesmo dia, não foi? Exato, suicídio. Eles casam num dia e se matam no outro. Gente, tem uma história macabra, entre as várias histórias macabras do Hitler,
todas as mulheres que tiveram algum tipo de relação com Hitler se mataram. Todas. Todas as mulheres. Não foram muitas, não, mas todas se mataram. Bom, pessoal, vamos começar aqui. O que eu quero mostrar com esses símbolos do nazismo? Como tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão pegam os símbolos e se apropriam deles para chamarem de seu. Volto a repetir, gente. Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano apropriaram-se desses símbolos e os chamaram de dele. Diminuindo ou até mesmo eliminando as fronteiras entre Estado e governo. Então, você não sabe, na Alemanha nazista, você não sabia aonde terminava o poder do Estado e aonde começava o poder do governo. E volto a repetir, gente, isso é maléfico. O governo tem que passar, o Estado e as suas instituições têm que ficar. Tem que ficar. Aqui não, eles pegaram e falaram assim, olha, tudo pelo Estado, com o Estado, nada fora do Estado. Mas também, o que era o Estado? Era o próprio governo. Essas marcas, por exemplo, mostram como essas duas coisas estavam fundidas. Continuando aqui, pessoal, nós temos, né, grave crise vivida pela Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Lógico, isso aí é óbvio, ela havia sido derrotada. Lembrando, gente, ela é derrotada no cessar-fogo. Berlim não foi invadida na Primeira Guerra Mundial. Não foi tomada. O exército da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra começava a ultrapassar as fronteiras do Rio Marne e a adentrar no território alemão. Entretanto, quando é proclamada a República de Weimar e proposto um cessar-fogo, a guerra não continua. Berlim teria sido tomada ao final da Primeira Guerra Mundial? Teria. Entretanto, ela não foi aqui por conta desse cessar-fogo. E por conta também da proclamação da República de Weimar ao fim da Primeira Guerra. Prejuízos econômicos e humanos, Tratado de Versalhes. Meninos, e eu falei de vocês lá na Primeira Guerra sobre os 14 pontos de Wilson, de Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos. E o que o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, propunha? Ele propunha a ideia de paz sem vencedores, para não colocar esse peso sobre os alemães. Problema. O Woodrow Wilson, gente, faltando 10 minutos para a aula começar, é difícil de citar alguém, né? Mas eu vou aceitar. Meninos, o Woodrow Wilson adoece e morre. Que história é aquela que os nazistas foram invadir? É a história... Peraí. Estou com o nome da mãe. Tá, enfim. O Correia. A gente vai ver isso na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da União Soviética. Então, aí é na Segunda Guerra mesmo. Mas que morreram de frio, sim. Mas vou voltar aqui muito antes, nem tão antes assim, da Segunda Guerra, né? É o crescimento do socialismo também dentro do... desculpa, João. Ok, é porque não está aqui o nome Andréia. Ok, João. Bom, muito antes da situação da Segunda Guerra, você tem também o crescimento do comunismo dentro da Alemanha. Então, que nem eu falei, gente, o comunismo foi uma força que cresceu onde as democracias liberais não tinham chegado ou não haviam chegado muito fortemente. E aí você tem, ainda dentro da guerra, um movimento chamado Revolução Espartaquista, movimento liderado pela pensadora Rosa de Luxemburgo e duramente reprimido pelas tropas alemãs.
Rosa de Luxemburgo, pensadora polonesa, polonesa-alemã, ela nasceu na Polônia, mas fez vida na Alemanha, liderou, junto com Karl Liebknecht, os comunistas alemães, nas academias, nas praças e outras coisas mais. Outro exemplo também baseado no sucesso da Revolução Russa. E aqui, meninos, o fim dela foi implacável. Qual foi o fim dela? No Rio, que corta Berlim, agora esqueci o nome do rio, não sei se é o Reno, agora esqueci qual é o nome mesmo, por isso que eu falo de geografia importante. Ela terminou morta jogada no Rio em 1919, mostrando que os comunistas não teriam vida fácil na Alemanha, como não tiveram ainda mais os judeus. Como um antídoto ao comunismo, nós vamos ter a fundação do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Foi até um debate que eu tive em outra escola com um aluno. Falei assim, Flávio, e esse socialista aí? Qual era o objetivo do Hitler colocar nacional socialista no nome do seu partido? Atrair justamente o trabalhador alemão. Ele mesmo, os próprios liderados pelo Hitler disseram, vamos tirar até o socialismo deles. Então, mas, gente, nazismo não é de esquerda. Nazismo é de extrema direita. Extrema direita, nazifascismo. Extrema esquerda, comunismo soviético. Segunda Guerra Mundial. Foco entre os dois. E a fundação desse Partido Nacional Socialista alemão vai começar a chamar a atenção de determinados grupos. Ele foi fundado por um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, mas ainda cedo, o Hitler, que também lutou na Primeira Guerra Mundial, assume o controle dele. Com ideias radicais. Vamos continuar aqui, gente, eu estou quase terminando a aula de hoje. Surgimento de grupos paramilitares que atacavam de forma violenta greves e manifestações de operários. Então, onde existia ali uma manifestação de cunho, porque chama socialista sendo Eduardo, por conta, na verdade, não socialista, mas nacional socialista. E como eu mesmo acabei de falar, socialista é uma coisa, nacional socialista é outra diferente. Para justamente atrair o trabalhador para debaixo dos braços deles. Então, esse socialista foi colocado aqui para virar, ó, trabalhador, você também tem vez aqui. Ó, trabalhador, esse partido é para você. Mas vamos pegar um princípio básico do comunismo. O que o comunismo faz? Ele não tem iniciativa privada. Por exemplo, não teve iniciativa privada na União Soviética comunista. E aí, quando eles perguntavam para o Hitler, ele falava assim, Hitler, você vai nacionalizar empresas? O que é nacionalizar empresas? Por exemplo, o nosso próprio o colégio, o Lausanne. Você pega o colégio que é particular e torna ele do Estado. E ele virou e foi bem claro. Eu não nacionalizarei empresas. Eu nacionalizarei o povo alemão. Então, esse socialista, a gente pode considerar a mesma direita e esquerda. Não. Bem diferente, Júlia. Bem diferente. Outrora, eu falo com vocês sobre esquerda e direita. Outrora no final desse capítulo, eu posso trabalhar com vocês essas noções de esquerda e direita, tá bom? Bom, vamos terminar aqui, pelo menos com a formação de tropas de assalto. O que é uma tropa de assalto? Eram tropas, ou que hoje nós chamaríamos de milicianas. Por quê? Porque tinha alguma formação militar, mas não faziam parte do exército oficial. A primeira e grandiosa, que mais cresceu desde os anos 20 até quando Hitler estava na Segunda Guerra Mundial, foram as SAs, que chamadas também de tropas de assalto. Trajavam uniformes marrons e promoviam ataques que visavam eliminar fisicamente os opositores.
Então, a tropa de assalto era aquela tropa violenta, aquela que ia para o confronto para matar o outro mesmo. E aí, aproveitando o nosso último ponto da aula de hoje, né? Aproveitando daquilo que aconteceu em Roma, na marcha sobre Roma de 22, o Hitler tenta o que foi chamado de Putsch de Munique, ou golpe de Munique. O que foi isso? Tentativa de golpe inspirada na marcha sobre Roma, na qual os nazistas acreditavam que contariam com apoio do exército do povo alemão. Prisão de Hitler. Então, não deu certo essa tentativa de golpe. Mesmo a Alemanha atolada numa crise financeira até 1924, entre 24 e 29, ela começa a se recuperar dessa crise com a ajuda dos Estados Unidos. Essa tentativa de golpe do Mussolini não deu certo. Desculpa, do Hitler, inspirada no Mussolini, não deu certo. Sobre isso, nós veremos na aula que vem. Vamos para uma interrupção de compartilhamento. Aí na próxima aula a gente vê como os nazistas chegaram ao poder, tá bom? E, Júlia, no final disso tudo eu te explico, no final deste capítulo eu te explico melhor o que é esquerda e o que é direita, né? No campo político. Gente, vamos para a chamada aqui. Ademar. Alice Presente. Coelho. Ah, tá. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Ana Júlia. Presente. Ok. André. Presente. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Fred. Gabriel Rodrigues. Presente. Giovana. Guilherme. Presente. Gustavo. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. João Paulo. Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Presente. Júlia Vieira. Larissa. Letícia. Presente. Letícia Lima. Presente. Lucas. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Pedro. Sara. Vitor. Presente. E Vitória. Ok. Pessoal, então, faltando menos de um minuto para acabar, tá faltando, a gente parou no golpe de Munique, a tentativa de Hitler chegar ao poder, que não deu certo na década de 20. Na próxima aula, a gente vai ver a recuperação econômica da Alemanha ainda na década de 20, e eu tenho que falar de alguns aspectos econômicos também. Se der tempo, né, meninos? Só para vocês terem uma ideia na Alemanha da década de 20, vou falar rápido. Para você comprar um pão, você tinha que ter um carrinho de supermercado, no auge da inflação de dinheiro. Um pão, um carrinho de supermercado. Algo bem parecido com o que a Venezuela vive atualmente, né?